Fala, NTzada, tudo bem? Aqui também tudo ótimo, começando mais um Cadeira Cativa, muito empolgado com esse quadro aqui no canal. O Pelé foi o último vídeo que a gente fez e tá com números super legais pro nosso canal, então eu agradeço a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de mandar pros seus amigos, dar like, se inscrever no nosso canal, para que a gente consiga continuar crescendo o máximo esse conteúdo para mais gente aí. O importante é mostrar o retro game pra gente que nunca viu, pra gente que não conhece. É isso que eu tô esperando do canal NT Games Brasil. Beleza, pessoal? Hoje teremos Bomba Pet aqui no vídeo. Todo mundo conhece, todo mundo gosta, vamos falar bastante de Bomba Pet. Temos um unboxing aqui, então tem coisa para abrir, tem coisa para mostrar, mas antes de eu começar, eu quero que vocês vejam esse recado do NT para vocês. Vai lá, NT! É isso aí, NTzada, recado rapidinho aqui do NT. Se você não assistiu esse vídeo ainda, assista, uma grande homenagem ao Rei Pelé. Quero muito promover esse vídeo durante esse mês, porque é o primeiro Cadeira Cativa. Quit soccer to play Atari. E ele vai falar sobre os jogos que o Rei Pelé participou em todas as gerações de videogame. Então não perca, tá muito legal. Tem participação do Luiz, Retro Gamer Brasil, tem participação do Rambo, o Ramo dos jogos. Mostra aí jogos de todas as gerações, diferentes tipos de jogabilidades. Tá muito bacana. Então não perde, esse vídeo tá super legal e tá aqui no canal. Volta lá na playlist Cadeira Cativa com o Rei Pelé. Boa! Assistam o Pelé, que tá super legal no nosso canal aqui. Bom, aqui temos hoje um unboxing. Essa caixa veio lá de Minas Gerais, então vocês imaginam quem que mandou pra mim. Vocês têm uma chance, vou esperar vocês, vai lá. Ele mesmo, Rambo dos Jogos, mandou essa caixa gigantesca pra mim, sempre agradecendo ao suporte que ele dá pro canal NT Games Brasil. E eu vou fazer o que hoje? Um unboxing do Rambo, ou Rasga Caixa. Solta a música aí, é essa música mesmo. Nós vamos fazer o unboxing do NT aqui, já fizemos uma vez no Instagram, vamos fazer de novo aqui, já que ele mandou essa caixa pra gente. Vocês estão preparados? Vamos ver o que tem aqui dentro? Então vamos lá. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho a faca do Rambo, não é bem a faca do Rambo, que vocês já viram o tamanho da faca dele, mas tem minha faca aqui e nós vamos abrir pra gente entender o que tem dentro dessa caixa aqui. Vamos lá. Só pra faca do Rambo. Eu peguei mensagem, pessoal, bem assustado com o tamanho da faca do Rambo. Bom, não tinha realmente, né? Não tinha realmente. Vamos ver o que o Rambo mandou aqui pra mim, rasgando as facas dos Correios brasileiros. Vamos lá. O que será que o Rambo mandou pra mim? Deve ter alguns spoilers no stories aí, né, que ele mandou. 3 hours later. Ixi, é uma bagunça. A primeira coisa que eu achei aqui, ó, vamos lá. O Superstar Soccer da Copa do Mundo, na caixinha, super legal. Vai ter cadeira cativa com ele, hein, pessoal? Não se esqueçam e acompanhem, vai ter cadeira cativa com ele. O que mais temos aqui? Da Rússia, da Copa da Rússia. Não sei se está focando não, mas é o da Copa da Rússia. Também vai ter cadeira cativa com esses dois jogos. E aqui o que a gente estava esperando, que nós vamos falar nesse vídeo aqui. The Bomba Pet Brasileirão, Bomba Pet 23 e o Bomba Pet Rumo ao Estrelato. Então vai ter bastante conteúdo aqui no nosso canal de Bomba Pet. O que mais tem aqui dentro, Rambo? O que mais você me mandou? Ah, ele chegou. Bom, para rodar o Bomba Pet, eu preciso de um aparelho especial, né? Vocês sabem. Então, a Beats Games me mandou aqui um PlayStation 2 na caixa, uma caixa até bem conservada, bastante adesivo aí, mas com um PlayStation 2 destravado pra gente jogar esses Bomba Pets. Bom, acho que é isso, acho que não tem mais nada aqui. É isso aí. Então vamos agora para a segunda parte do vídeo. Vamos lá. Tá ligado, que não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado. Bom, NTzada, o que o Bomba Pet representou aí na minha carreira gamer, vamos falar assim? Vou deixar aqui algumas imagens rolando. O Bomba Pet, ele vem numa época da minha vida onde o único videogame que eu tinha era o PlayStation 2. Então acho que todo mundo já passou por isso, aquela época que você vende um videogame para comprar outro. E eu acabei ficando com o PlayStation 2, eu adorava jogar futebol. E eu, com ele destravado, comprava todo ano, então, os Bomba Pets atualizados. Porque no final, eu sempre queria estar jogando com o principal time, ou com o time mais atualizado possível, os campeonatos brasileiros. É importante ressaltar isso, eu sempre gostei de jogar muito os campeonatos do Brasil, mais do que os europeus. E por isso era difícil achar, porque tanto problema de licenciamento, o FIFA não era o FIFA que a gente conhece hoje, era um FIFA diferente, ele não tinha a jogabilidade do Win Eleven, não tinha a jogabilidade do Pro Evolution Soccer, então eu queria um meio termo onde eu conseguisse jogar o Win Eleven, Pro Evolution Soccer, mas com os times brasileiros. Então veio aí essa ideia de jogar sempre o
Bomba Pet, né? O que mais me marcou de todos foi numa época que eu ligava pro meu pai para pegar as escalações antigas e eu mudei na mão toda a escalação dos times brasileiros, mas antigos. Eu fiz times clássicos. Então tinha o time do Pelé jogando com o time clássico do Ademir da Guia do Palmeiras, o time do Corinthians do Sócrates. Eu ia atrás dessa escalação e colocava então dentro do jogo. Lembra que a internet ainda estava começando e tinha pouca informação pra gente ir atrás, como tem hoje. Hoje em dia é muito mais fácil, talvez eu até faça isso uma vez pra gente ver o Bomba Pet rolando na época, do jeito que eu jogava na época, vamos falar assim. Bom, o que eu consegui lá no Brasil? Então, eu consegui o mais atualizado possível, que é o Bomba Pet 23. Pode ver que atrás dele aqui tem o Richarlison da Copa, tá? Então, esse aqui é praticamente a versão mais atualizada possível. Tem até uma que tem o Casimiro chutando a bola no gol. Não tenho essa, mas eu tenho certeza que o jogo é bem parecido com aquele. Tem um outro Super Bomba Pet aqui 2023, eu vou testar os dois para ver a diferença. E aí a gente faz alguns jogos ali. E o rumo ao estrelato, esse aqui eu tô bem curioso para saber o que é, mas o que ele fala aqui, campeonato argentino, brasileiro, chileno, colombiano, mexicano, europeu. Todos os times da Champions League também. E as seleções mundiais de 2014, tá? Esse aqui, e esse aqui tem as seleções clássicas também. Para isso, eu precisava de o quê? De um PlayStation 2 que tivesse o desbloqueio, né? E aí eu não tenho aqui. Eu tenho um europeu, eu tenho um japonês e eu tenho um americano, mas eu não tenho um desbloqueado, brasileiro, vamos falar assim. Então vamos abrir esse aqui, vamos ver como é que ele tá, deixando aqui o logo da Beats Games, e aqui embaixo tem o site da Beats Games, o Instagram da Beats Games, então entra lá e aí você consegue ver os principais itens que ela tem hoje para vocês a pronta entrega, tá? Bom, tem o controle de PlayStation 2, parece em ótimo estado, os botões, tudo. Tá? Cabos, isso aqui é mais pro Rambo do que pra mim, tá? Tá com manual, Rambo você sabe que eu não ligo nada pra isso, mas tem o manual aqui, original da época. E o menino tá aqui, é o Slim, mas olha, ele ainda tem o plástico original, novinho. Esse plástico ainda vou tirar, talvez não agora, mas ainda vou tirar esse plástico, vai ficar super legal na coleção ali, mas é um PlayStation 2 desbloqueado para eu conseguir então jogar o Bomba Pet. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem só a nota fiscal da Beats Games, tá? Que eles me mandaram. Fechado. É isso aí, gente. Então, fizemos o nosso unboxing. E agora, como sempre, é hora da jogatina nesse canal. Vocês adoram essa parte do gameplay, então vamos jogar um pouquinho aí de Bomba Pet 2023. Tive até uma ideia, mas o NT vai falar pra vocês. Vai lá, NT. É com você agora. Valeu! Tá ligado, que não é pra qualquer um. Bomba Pet atualizado. Vamos lá, NTzada, é isso aí. Começando aqui o Bomba Pet. Já começa com uma introdução bem legal. Eles investem tempo, investem na arte para você segui-los nas redes sociais e tudo mais. E aí tá a abertura. Vamos acompanhar um pouquinho a abertura, depois eu volto. Mais liso que um sabonete, se hoje eu vou dar aula e entorta a coluna, olha que bancada que eu respondo a tua pergunta. Tem uma morena que às vezes assiste a gente, quando ela vai eu jogo até diferente, algo me incorpora, viro batistuta, faço só golaço, goleirinho pega nunca. E quer saber se eu vou com freio ou se eu chego apelando? Depende, se a morena tá me olhando. Quer saber se eu viro Ney ou se hoje eu jogo riba, mano? Depende, se a morena tá me olhando. Depende, se a morena tá me olhando. Depende, se a morena tá me olhando. Quer saber se eu viro Ney ou se hoje eu jogo riba, mano? Depende, se a morena tá me olhando. Ai. É isso aí, NTzada. Abertura focada no boleiro, né? Então tem todos os ingredientes aí que formam o futebol como a gente conhece no Brasil. Bom, aqui a gente está no menu inicial, bem atualizado, como você pode ver o Richarlison ali. Tem bastante opções para jogo, incluindo eliminatórias. Aí vou escolher então uma partida amistosa. Dá para escolher uma partida comemorativa, até tentei escolher isso na hora de fazer o gameplay, mas não clicou, não apareceu nada, apareceu só a parte do memory card e depois voltou para a tela que eu tava antes, então fui no amistoso mesmo, e eu resolvi fazer então a final da Recopa Brasileira aí, dessa Supercopa Brasileira, vamos falar assim, que é
o Palmeiras versus o Flamengo, que são os campeões brasileiros e da Copa do Brasil. Então, um tempo cada um. Primeiro tempo eu vou jogar com o Palmeiras. No segundo tempo eu vou jogar com o Flamengo. Só pra a gente se divertir aí, já que tá chegando esse jogo importante, já a primeira final do ano aí, chegando para 2 times brasileiros. Bom, entrando aí na tela de menu, bem conhecida de todo mundo. Eu vou entrar e clicar aqui na parte de configuração para a gente ver o time, especificamente se está atualizado ou não. Dá para ver alguns nomes ali já do Flamengo, mas parece que é bem atualizado. Infelizmente o Gustavo Scarpa já saiu do Palmeiras e ainda não foi refletido aqui, mas isso é fácil de resolver, já que não contratou nenhum outro substituto pro Scarpa, né? E no lado do Flamengo tem todo mundo aí, ó, Vidal, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o Cebola, o Pedro. Não sei por que o Gabigol tá no banco, mas eles colocaram o Pedro aí como titular. Bom, até na parte de entrada do jogo dá pra ver o Instagram aí do pessoal do Bomba Pet. Bom, começando aí o jogo, pode ver que tá chuva. A exibição entre os 2 times. A entrada ao Vidal. Até isso eles dão um toquezinho para deixar o jogador mais parecido com o jogador que conhecemos na vida real aí. Ou entrando, tem gente que não parece nada, mas pelo menos tem uma semelhança, vamos falar assim. Aí eles vão perfilar para o hino. É isso aí, todo mundo perfilado pro hino. E vai começar então a jogatina entre Palmeiras e Flamengo nessa Supercopa, ou Recopa, não sei como é que fala, do Brasil aí, entre o time que ganhou o Brasileiro do ano passado versus o time que ganhou a Copa do Brasil. Autoriza o árbitro. É bom o trio de arbitragem? Pelo menos experiência ele tem. Narração do Galvão Bueno, com comentários do Arnaldo, e eu acho que tem o Casão também. Apitou Brasil e Venezuela, o Brasil ganhou de 5-2, e apitou a Copa das Confederações, o jogo do Brasil ganhou da Alemanha de 3-2. É bom que eles põem alguns comentários aleatórios aí, pra deixar o jogo um pouco mais interessante. Eu não vou falar tanto na gameplay, muita gente me perguntou isso no Cadeira Cativa do Pelé, e a ideia não é falar tanto, é deixar vocês curtirem o jogo, curtirem a narração. Eu vou fazer só alguns comentários pontuais. O jogo, ele é conhecido de muita gente aí. É um dos meus jogos favoritos para jogar de futebol até hoje. Acho que a jogabilidade dele é muito boa. Acho que a movimentação, os controles são bem precisos. Então, isso faz com que esse seja um jogo lendário até hoje, né? Muito legal que eles estão atualizando. A ideia deles estarem atualizando até hoje os elencos é muito bacana. Outra coisa que eu senti jogando foi o controle. O controle de Play 2 que veio junto com esse que a Beats Games me mandou é sensacional. É como se fosse um controle novo. Juro, a sensação é de um controle que acabou de sair da caixa há 15 anos atrás. Sensacional, muito bacana. Valeu, Beats Games. O controle tá muito bacana mesmo. Acho que eu não pego num controle de Play 2 nessa qualidade há muito tempo. A vitória e o torcedor vai à loucura de verdade. E o que acontece, Ronaldo, aqui?
Aí o gol do Palmeiras. Deixei o Galvão fazer a narração dele aí pra vocês ouvirem. Parece legal, né? Parece bem encaixadinho na hora do gol. A entrada aí da narração do gol do Galvão. mais ofensiva. Isso, correr atrás do prejuízo, né? Tá perdendo o jogo, tá tendo uma boa posse de bola, mas não tá chegando ao gol. Então eles têm que fazer uma mudança radical para tentar chegar no empate. E até o Ronaldo Fenômeno narrando, é isso? Sensacional. Pegaram várias narrações aí da Globo de vários outros jogos e outros tempos, né? Vem tocando bola. Ele faz o toque de lado. Fez o toque. Detalhe pro grito das torcidas, né? Isso era uma coisa muito legal na época. Quando você pegava um novo Bomba Pet, você esperava que tivesse as torcidas com os gritos atualizados. Então isso é bem bacana, eu lembro, isso é bem nostálgico, eu lembro bem disso. Na época de jogar Bomba Pet e esperar que o grito do time que você tá jogando esteja lá, né? Esteja lá pra fazer a composição, já que infelizmente o futebol brasileiro nos jogos internacionais aí como FIFA e tudo mais requerem a licença que é tão difícil no Brasil, já que é totalmente individual e não tem um grupo que pode olhar isso para todos os jogadores ao mesmo tempo, como é na Europa, como é nos Estados Unidos e em outros lugares, né? Realmente os controles são muito precisos. A única coisa é que o botão às vezes tem um lag na hora de apertar e funcionar a ação que você colocou no botão. Isso acontece bastante, mas tirando isso, você tem que apertar às vezes um pouco mais forte e aí talvez o chute saia mais forte, mas tirando isso, a precisão dos controles, principalmente do direcional, é super legal. Aí um bom exemplo, ó. Tinha que ter apertado um pouquinho mais fraco para que esse chute tivesse entrado, mas é coisa de milissegundos, é coisa de pouca força mesmo que tem que reduzir na hora de apertar. Isso é treino, né? Ele queria fazer e já fez dois. O chute só, o grito da galera. Olha que legal, o Galvão reconheceu que o Rony fez 2 gols. E aí ele fala isso na narração. Então, de algum jeito, eles acharam isso no código na hora de mudar e conseguiram colocar essa parte falando que o jogador já fez 2 gols. Isso é bem interessante, isso é bem legal. Aí o que eu falei do botão. Eu apertei o botão, mas o comando não foi reconhecido. Talvez porque eu tivesse que ter apertado um pouquinho mais forte. Partiu com vontade. Olha, toca do lado. Eles jogam fazendo a linha do impedimento. O Arnaldo já chamou. No impedimento eles mudaram pro VAR ali em cima. Se você olhar, tá escrito VAR. Muito legal essa ideia. Ele insistiu e cometeu a falta. Bateu curto.
Não só pro impedimento, né? Mas todo o replay mudou pro VAR ali. Aí é fim do primeiro tempo. Então joguei com o Palmeiras e agora eu vou jogar com o Flamengo. Não consegui mudar o controle no meio do jogo, de um time para outro. Isso tinha bastante em outros futebols, mas não achei nesse. Então o que eu fiz? Comecei um outro jogo com o Flamengo. Então a gente vai ter 2 primeiros tempos aí, mas pelo menos dá pra gente sentir os 2 times, já que estamos revivendo um jogo que vai acontecer. Muito louco isso, né? Que é essa Supercopa Brasileira aí, a Recopa Brasileira. O replay tá todo mundo acostumado, mas é legal ter o detalhe, né? Se pensar na época, estamos falando de um jogo de 15 ou mais anos atrás, e com toda essa funcionalidade, ele realmente é o pai do que a gente conhece hoje no FIFA, né? Foi uma pena, mas dá pra ver que realmente o jogador pegou bem embaixo da bola. E aí o segundo gol, ele ficou livre sozinho ali. Colocou aonde quis com a cabeça. Bom, pra você sair tem que apertar o Start. Aí você consegue sair para os dados da partida. Deixei um pouquinho aí para vocês verem o que acontece no menu. Não tem mesmo como escolher os controles, mas dá para você ver os dados individuais de cada jogador, detalhes da partida, aonde chutou, quem chutou, se foi gol ou não, se chutou para fora ou não. Achei isso bem legal. Bom, vamos começar o segundo tempo, entre aspas, aí agora, jogando com o Flamengo. E vamos ver se a narração é diferente do que a gente viu com o Palmeiras sendo o player 1. Agora o Flamengo é o player 1. Vamos ver se a narração muda um pouquinho. Boa tarde a todos. Eu acho que não. Com 35 anos é o mais novo árbitro que está presente, mas... Autoriza o árbitro. Mexe na bola. Já o Arnaldo César Coelho fala desse trio de arbitragem, porque não é jogo mole, não. Promessa de um grande confronto. Engraçado que eu peguei 2 jogos com chuva. Uma coincidência gigantesca. Mas muito legal ver o Galvão iniciando o jogo, como ele começa um jogo real, né? Eles pegaram bem a frase que ele usa chamando o Arnaldo e falando sobre a arbitragem. Aí sai tocando. Aí ele com a bola. Tira de lá. Partiu, carregou. Marcação por em cima dele. Abriu na ponta. Ele se lamenta. Tá livre, inteiramente livre lá na direita. Como eu falei, eu peguei o videogame destravado na Beats Games. Então entre em contato com a Rony lá. Eu vou deixar aqui na descrição o contato deles via Instagram, para se você precisar de algum console, ela tem lá. Mais um toque. Eu ia dizer o seguinte, a partir de agora eu vou começar a dizer que cada jogo importante desse é uma posição minha do Galvão Bueno. Aquela coisa que fica... Eu gosto muito de como o time corre nesse jogo e como o time chuta. São as duas coisas que, pra mim, nessa época, nessa geração, definiam um bom jogo de futebol. Era a força do chute, como é que era o chute fora da área, e como o time corria. Esse tem os 2 ingredientes
da forma correta, balanceada, e faz com que seja realmente um dos melhores jogos de PlayStation 2. Em cima da base do Pro Evolution 5 e 6, e são realmente os dois principais Pro Evolutions que já foram lançados aí, e que é o que é usado até hoje na base dos Bomba Patches, né? Aí vai o Flamengo, chutou. Você vê, ele bateu de fora da área, a bola foi na direção do gol. Se você bater direitinho, né? Senão vai pra fora. Tem que saber chutar mesmo. Outro detalhe interessante, pra quem não sabe, eu ainda jogo futebol no D-pad, eu não jogo no analógico. Eu prefiro jogar no D-pad, e é por causa do Pro Evolution Soccer, do Bomba Patch, Win Eleven, e até hoje jogo FIFA 23 no D-pad, eu não consigo jogar no analógico. O escanteio, não sei se a gente já teve o escanteio no jogo aí. Ó a falta. É uma pena que eu esqueci exatamente, eu já bati a falta bem, mas eu esqueci onde era que você colocava a direção da trave no ombro do jogador. Tinha um macete desse, comenta aqui embaixo se você lembra disso, mas eu tentei escolher um batedor melhor do que o Davi Luiz. E vamos ver se a bola vai no gol. Aí dá pra ver eu tentando alinhar a trave no ombro do jogador ali. Eu acho que ela tinha endereço, só tinha que ter batido mais forte porque ele tava mais longe. Esses gritos de ei, ei, tá ali gritando, tá pedindo, mostrando que não tem ninguém na frente para receber essa bola. Abriu na ponta. O cruzamento para a área, a bola vem por baixo. Partiu, carregou, marcação dura em cima dele. Tocou na frente, levou vantagem no lance. O goleiro salvou bem essa bola, hein? Impressionante a correria de algum dos jogadores, como o Dudu, que é um jogador rápido. Como ele vai pra cima e... se você não tiver uma zaga bem posicionada, é difícil pegar mesmo. Vem tocando bola. Vem chegando. Toque de cabeça. O goleiro. Olha essa bola que o goleiro pegou. Bola vai pela linha do fundo, é escanteio. Foi praticamente em cima da linha, com o braço direito o goleiro tirou. São esses detalhes que fazem o jogo ser tão bom. Começa mais atrás. Acho que é a última chance do Flamengo. Vamos ver. Tentei enfiar pra ele, mas ele não correu pra bola. Ele correu em direção ao gol. Ele não entendeu a passada aí. Apenas lateral. Vai ser apenas lateral. E hoje, depois de Amor, a Vida tem Os Especialistas. Filme inédito em cinema especial. A bola chega bem. E fica um abraço aqui pro Rambo também, que me ajudou a conseguir esse setup para fazer esse vídeo. Tem alguns easter eggs na apresentação desse vídeo, na introdução. Dá uma olhada, volta lá para ver. Se você achar os easter eggs que tem sobre o Rambo, comenta aqui embaixo. Tem um, dois, três, uns 4 easter eggs sobre o Rambo. Comenta aqui embaixo. Bom, galera, é isso. Esse é o gameplay do Bomba Patch. Espero que vocês tenham gostado. Realmente é um jogo que eu gosto muito de jogar e gosto de jogar até hoje. Quem sabe volta pro canal. É com você, NT. Vai lá! É isso aí, NTzada, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no Cadeira Cativa do NT. Vou jogar bastante Bomba Patch, lembrando uma parte bem legal da minha vida, como eu sempre falei. Uma época que eu só tinha o PlayStation 2 pra jogar e eu queria jogar videogame com jogos de futebol com times brasileiros. O único que podia trazer pra gente
era Bomba Pet. Então, que continua aí até hoje, muito legal, que virou um legado no Brasil de um jeito que não é visto em nenhuma outra parte do mundo. Legal? Beleza? Deixei 2 jogos aqui em homenagem ao nosso ramo dos jogos. Quero agradecer também a Beats Games, que me mandou o PlayStation 2. E não esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com mais pessoas possíveis. Assim, bastante gente ajuda o NT a crescer. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre digo, joguem videogame!